acredita em fantasmas? Ficaram assustados com essas imagens que vocês vão ver agora. Tiraram até foto. Geraldo, isso é lenda, isso não existe. Uma história que dura mais de 30 anos. Deixou muita gente perguntando. Muita gente polemizando essa imagem. A imagem, quando você vê, são duas imagens. Bem-vindo, explorador do sobrenatural. Hoje, adentramos o obscuro reino da lenda brasileira com uma criatura que desafia a razão. A temida mula sem cabeça. Antes de nos perdermos nas sombras dessa narrativa, quero pedir a você um pequeno favor. Deixe aquele like poderoso e prepare-se para uma jornada única. Cada detalhe desta história é vital, pois desvendar os mistérios por trás da mula sem cabeça é mais do que uma busca pelo medo, é uma imersão na riqueza cultural que molda nosso imaginário coletivo. Acompanhe cada passo desta jornada, pois entender essa lenda é mergulhar nas raízes de nossa identidade, preservando o legado de nossos antepassados e enriquecendo nossa compreensão do folclore brasileiro. Pronto para encarar o desafio? Então, prepare-se para o desconhecido e vamos explorar as entranhas da mula sem cabeça. A saga da mula sem cabeça, entre maldição e tradição. A mula sem cabeça, personagem central de uma lenda profundamente enraizada no folclore brasileiro, é um ser misterioso que une mulheres amaldiçoadas e transformações sobrenaturais. Esta narrativa, que transcende gerações, não apenas assombra as noites brasileiras, mas também carrega consigo uma relação direta com os valores morais cultivados ao longo dos séculos no país. Origens na Península Ibérica e influência cultural. A mula sem cabeça não é uma criação exclusiva do Brasil. Sua origem remonta à Península Ibérica, trazendo consigo valores morais cultivados ao longo dos séculos. Durante o período de colonização, essa lenda viajou através dos oceanos e fincou raízes no solo brasileiro, tornando-se parte integrante do rico folclore nacional. Sua influência cultural reflete uma herança compartilhada que transcende fronteiras geográficas. A identidade da mula sem cabeça, nomes e atributos. Conhecida no Brasil por diversos nomes, como burrinha de padre ou simplesmente burrinha, a mula sem cabeça protagoniza uma narrativa sombria. Descreve-se uma mulher amaldiçoada, dotada da habilidade de se transformar em uma mula, que parte em busca de pessoas para machucar e assustar. Os relinchos aterrorizantes e os coices violentos compõem a imagem assustadora dessa entidade lendária. Punição a relações proibidas. No cerne da lenda, a transformação em mula sem cabeça representa uma punição severa destinada a mulheres que se envolvem em relações íntimas com sacerdotes da Igreja Católica. Aquelas castigadas por esse sacrilégio se transformam em mulas na virada de quinta-feira para sexta-feira, iniciando uma corrida desenfreada em busca de pessoas para assustar ou machucar. A narrativa enfatiza a gravidade desse ato, vinculando-o à própria essência da lenda. A mula sem cabeça em ação, sons e aparência aterradora. A lenda da mula sem cabeça é rica em detalhes macabros. Seus relinchos, audíveis a longas distâncias, são descritos como suficientemente altos para ecoar por vastas extensões. O folclore alimenta até a crença de que ela emite sons humanos. O coice da mula, segundo a tradição, é violentíssimo e pode infligir ferimentos graves. Além disso, a aparência assustadora da mula, com uma chama ardente no lugar da cabeça, ou, em algumas versões, olhos de fogo, contribui para a sua imagem temível. O ritual de amaldiçoar e o desencanto. Para evitar que uma mulher caia na maldição da mula sem cabeça, o sacerdote deve amaldiçoá-la 7 vezes antes de uma missa. A não realização desse ritual garantirá a transformação inevitável da mulher em mula.
Quebrar a maldição requer a remoção do freio da boca da mula enquanto ela está transformada, ou, conforme algumas versões, feri-la com um objeto pontiagudo. O vagabundear noturno e o retorno à forma humana. A lenda descreve a mula sem cabeça percorrendo o Brasil até o soar do terceiro galo na manhã de sexta-feira. Após esse momento, ela retorna à sua forma humana, frequentemente nua, ferida e chorando pela maldição que a assombra. Essa narrativa servia como uma forma de reforçar os padrões morais, desencorajando mulheres de terem relações íntimas antes do casamento, especialmente com sacerdotes da Igreja Católica. Disseminação na América Latina, Argentina e além. A mula sem cabeça não se limita ao Brasil, sua lenda se espalhou por toda a América Latina, assumindo nuances culturais distintas em cada região. Na Argentina, ela é conhecida como mula anima, gualmamula, gomula sem cabeça, entre outros nomes. Assim como no Brasil, a história da mula aborda a maldição imposta a mulheres que mantêm relações íntimas prolongadas com sacerdotes religiosos da Igreja Católica. Origem do nome e conexão com a Igreja Católica. A origem do nome mula sem cabeça permanece envolta em especulação. O folclorista renomado, Luís da Câmara Cascudo, sugere que a associação pode remontar a uma lei portuguesa do século XIII, que determinava o uso de mulas como meio de transporte pelos membros da Igreja Católica. Com o tempo, esses animais tornaram-se símbolos associados aos membros da Igreja, transformando-se também em ícones de punição para mulheres com má conduta em relação a sacerdotes, segundo os padrões da época. Agradeço a você por ter acompanhado esse mergulho fascinante na lenda da mula sem cabeça. Se você curtiu essa experiência única, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam desvendar os mistérios do folclore brasileiro. Vamos juntos disseminar o conhecimento e preservar essas histórias que fazem parte da nossa rica herança cultural.